nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero nesta oportunidade complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. E estamos chegando no final, chegamos à lição final do primeiro trimestre. Primeiro trimestre de 2023 da classe dos adultos. E estudamos esse trimestre, essa é a última lição, a lição de número 13. Estudamos Aviva a Tua Obra. E nada mais justo do que terminar com a profecia de Abacuque, né? Com a oração, aliás, de Abacuque. Vemos que no seu versículo 3, capítulo 3, versículo 2, Abacuque diz assim: ouvi a tua voz e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Dentro desse texto, nós vamos estudar a lição de número 13, que tem como título Aviva, ó Senhor, a tua obra. Quando vamos para essa tratativa, nós vamos ter que trabalhar Abacuque, o profeta Abacuque, um contexto interessante. E esse avivamento que Abacuque pede é um avivamento para o povo de Israel, onde nesse avivamento tinha que acontecer retorno dos que estavam afastados da comunhão com Deus, conversão de vidas entre aquelas nações circunvizinhas e os profetas e pessoas que tinham se afastado da casa do Senhor. Então, ele, dentre os profetas, ele é o mais culto dentre os profetas menores, Então, é o último dentre os de Judá, que era filósofo, poeta, músico, Seu livro registra a experiência, prática e convencente, comoventes. Encontramos dentro dessa narração, nós vamos encontrar primeiro, no capítulo 1, ele fala de destruição, e na narração dos seus ensinos encontramos ele explicando por que a iniquidade não triunfa, porque que o Senhor é Deus do universo e que seu desejo é que seus filhos se comuniquem com Ele, que é feliz o crente. Feliz é o crente, é a pessoa que espera pacientemente no Senhor, na revelação do Senhor. O ensino central desse livro é que o justo viverá pela fé. Dentro desse contexto histórico, o nome Abacuque significa literalmente que abraça, E Martinho Lutero comentou uma vez dizendo que Abacuque revela-se um encorajador ou alguém que acolhe no outro o seu coração e nos seus braços, como alguém que consola uma criança que chora, fazendo acalmar-se. Então, é assim que definia o Martinho Lutero. Esse profeta ele foi contemporâneo de Jeremias. Ele profetizou após a reforma do rei Josias. Pouco tempo depois, Nínive caiu, Babilônia ou o reino caldeu também passou a ser potência dominante no mundo. Então, uma data provável para o livro foi 610 a.C. Então, não sabemos a origem de Abacuque, possivelmente era um cantor do templo, sacerdote de Levi, da tribo de Levi, se ele, nesse caso, filho nativo de Jerusalém. No que se refere à política e à religiosidade, em Judá, a época de Abacuque, as condições eram péssimas. O rei Josias tinha sido morto pelo faraó Neco e o rei Joaquim reinava agora sobre o seu povo, mas infelizmente, como o súdito do Egito, então a academia moral e espiritual, a decadência moral e espiritual do povo tinha aí conduzido a um deslize final e fatal. Então as profecias, avisos, a reforma de Jeremias,
E Isaías também sobre o ciclo noviço, ou nocivo, aliás, do pecado, que tinha se cumprido aí várias vezes. Agora o povo estava arrogante, né, formalista, maduro, enfim, para o julgamento e ao castigo decorrente disso, né? Dentro desse contexto, o tema geral de Abacuque é a santidade de Deus, e ao escrever o profeta ele enfatizou a justiça de Deus sobre Jerusalém ou Judá, castigando seu povo por ter ele continuamente esquecido do Senhor. Sendo santo, o Senhor abomina o pecado, e aquele que insistir em transgredir eventualmente sente o flagelo e a tormenta da sua justiça, né? Então, o povo pagão, os povos, no caso pagãos, como Naum prediz, foram que serão alvos da justiça da ira de Deus. Então, e também as ovelhas escolhidas. Não, se não obedecer à voz do Senhor, do seu pastor, terão que passar pelo tormento amargo da disciplina divina, né? O clamor do profeta, ele vai do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4, ele inicia o seu clamor perguntando a Deus por que demora tanto de realizar a sua justiça. Ele se queixa, sua queixa é que tudo o que está em volta é violência, é opressão, é perversidade, né? E a própria justiça é torcida. O profeta acha estranho a atitude do Senhor face à situação presente e anela por uma intervenção divina rápida, né? Os problemas de seus dias lhe aborrecem o profeta, né? O profeta sabe que a única resposta é a que virá do alto, do Altíssimo, né? Que virá do Altíssimo para endireitar os caminhos contenciosos do homem, né? Então o profeta expressa o mesmo pensamento do salmista. E quando ele declara assim: por que o Senhor te conservas longe e te escondes na hora das tribulações? Salmos capítulo 10, verso de número 1. A resposta de Deus vem logo em seguida, no capítulo 5, capítulo 1, versículo 5 a 11, de Abacuque. O Senhor ouve o pedido de Abacuque e responde. Ele diz ao seu porta-voz: o julgamento é iminente e virá sobre Judá, como está determinado. Deus fala acerca do pedido do caldeu, né, no capítulo 1, verso 6, que no futuro não muito distante atacará Jerusalém e causará grande horror e ruína a muitos, né? Então sua força será extraordinária, seus desejos de conquista sem igual, e não terá medo de qualquer coisa ou líder que se opuser a ele, né? Rirá até as fortalezas dos seus adversários, né? Então cultuará e louvará o seu próprio poder, né? E o texto diz no capítulo 1, versículo 11, diz assim: cujo poder é o seu Deus, né? É tão intenso e pavoroso esse julgamento que será esse ataque dos caldeus que o Senhor disse que enviaria. Ele diz: realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada, né? Quando se contada a destruição não se creria. É isso que Deus está dizendo, que ia ser tão grande. Então, conforme Deus afirma, o grande império babilônico, por exemplo, após algumas investidas contra Israel, no ano 586 a.C., precisamente, ele penetrou em Jerusalém, arrastou-se, levou seu cidadão como prisioneiro para a sua terra. Aí Abacuque refuta, né? No capítulo 1, versículo 12 a 17, Abacuque diz: depois de ouvir a resposta de Deus, o profeta parece que teve uma certa dificuldade, né, de aceitar isso aí, e que o Senhor disse que iria fazer com Judá. Antes dele, ele reclamava das iniquidades do povo, mas agora, ele percebendo que a ira divina será desencadeada, né, sobre Judá, Abacuque recua um pouco nos seus protestos e procura convencer a Deus que talvez tenha agido aí com demasia ou demasiado rigor. Ele não compreende o fato do Senhor, usar uma nação pagã para refutar o seu propósito.
aí vem, como é que um Deus, que um Deus de absoluta santidade pode usar de violência com uma nação pagã para punir o seu próprio povo? Capítulo 1, versículo número 13. Eis a pergunta. Então, quando vamos analisar isso, Abacuque ele compara a Babilônia a um pescador com suas redes e seus anzóis e apanha muitos peixes. Peixe aqui representa povos, né? Estas escamas, essas armas babilônias, aliás, iria fisgar e capturar o Judá. Os caldeus, de tão convencidos que eram quanto a sua força, ofereciam sacrifício seus instrumentos de conquista. Alguns até pensam que um tal culto às suas redes, e acontecerá literalmente naquela época entre o povo, e acontecera, o povo deste império. Porém, não encontramos base suficiente para vindicar e sobre dizer que o fato aconteceu ou não. Procurado, Abacuque pergunta ao Senhor: se a matança efetuada por esses bárbaros continuar sem piedade e por muito tempo, como poderíamos fazer essa pergunta, Quando é que a época da pesca dos caldeus terminará? Eis a pergunta. Nisso observamos o coração quente e acolhedor do profeta, que sabia que o seu povo tinha desgostado a Deus e precisava ser disciplinado, mas não queria que fosse tanto sobre o jugo do povo do poderio do Oriente. Por isso, ele intercedia e buscava obter de Deus razões mais compreensíveis referente ao castigo vindouro de Judá. Quando vamos ver toda essa tratativa, nós vamos observar que ele tem uma visão no capítulo 2, e ele fala de 5 aflições de judeus, ele escreve a visão, uma das proclamações inspirada e comovente de toda a Bíblia, encontramos aí nesses textos, no capítulo 2, verso de número 1 até o verso 5, e antes de comentar aí sobre essa segunda resposta, Deus deu a ele uma segunda resposta no primeiro versículo. A determinação de Abacuque é receber a sua mensagem de Deus e se colocar numa torre de vigia, E podemos ver nisso, vamos notar que a instrução de Deus para Abacuque consistia em escrever nas tábuas, de grande porte, a mensagem sobre o juízo, a mensagem sobre o juízo do ímpio, no caso. Então a mensagem seria tão clara e tão manifesta que até passando a leria, compreendia o que estava escrito. Então a visão não trata do julgamento de Judá, mas do julgamento inevitável dos caldeus e dos outros futuros inimigos que viriam surgir. A pergunta de Abacuque é: até quando, Senhor? Foi plenamente esclarecida nesta revelação dada por Deus. Deus diz assim: porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, que se apressa para o fim e não falhará, e se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Capítulo 2, versículo de número 3. Nós podemos ver que nós temos um famoso oráculo de Deus aí, que é tão estudado, é um ponto central do livro de Abacuque, no capítulo 2, verso 4, diz assim: o justo viverá pela fé. É tão famoso que é citado no Novo Testamento 3 vezes. Paulo cita isso em Romanos, capítulo 1, verso 17, ele cita também em Gálatas, capítulo 3, versículo 11, e também em Hebreus, o escritor aos Hebreus cita no capítulo 10, versículo 38, a mesma frase: o justo viverá pela fé, pela sua fé, no caso. Então é mesmo que mudou de forma estúpida, a vida de Martinho Lutero. Ele lendo isso e entendeu e mudou a vida de Martinho Lutero, Aí nós vamos ver as 5 aflições dos caldeus. A primeira é: ai dos avarentos, ai dos cobiçadores, ai do que pratica a crueldade, ai do corrupto e ai do idólatra. Tudo no capítulo 2 está inserido esses ais aí, todos estes aí. Nós vamos ver que nesses 15 textos, 15 versículos apontados, vamos encontrar 5 ais, sobre Babilônia. A lista dos ais é composta das nações, ou seja, todos estes, como diz todos estes,
no capítulo 2, verso 6, e que tinha aí sido subjugada pelos caldeus. Então elas levantam suas vozes com protesto contra o blasfema do seu opressor, né? Em meio a tantas essas declarações acusadoras, julgadores, notamos aí duas frases que é encorajadora. O texto diz no capítulo 2, verso 14, diz assim: porém, a terra se encherá de conhecimento da glória do Senhor. Capítulo 2, versículo 20 diz: o Senhor, porém, está no seu santo templo. Glória ao nome do Senhor. Já no capítulo 3, ele faz uma oração, que é essa oração que está na nossa lição desta semana. Aviva, Senhor, a tua obra. Não é? E a nossa lição, ela trabalha, nós vamos trabalhar aqui em cima dos tópicos, né? E ela, como de praxe, é dividida em 3 tópicos. É a lição final. O primeiro é o clamor pelo avivamento, né? O segundo é o avivamento pela palavra, e o terceiro é o avivamento, é questão de vida ou morte. Eles precisavam disso. Nessa oração de Abacuque, ele encerra com um salmo, né? Esse livro, e ele diz assim, um belo salmo se encerra o livro de Abacuque. Nele nós temos petições, declaração de fé e louvor. Petição, declaração de fé e louvor, no capítulo 3. Então, qual era o principal desejo de Abacuque? Ele começa dizendo as palavras que o profeta: ouve-te no assentado, no assustado, né? Mas, mesmo assim, Abacuque não deseja impedir o trabalho de Deus, ele deixa, né? E no capítulo 3, verso 3 a 16, tem uma expressão muito interessante: Deus vem de Temã, e do monte de Parã vem o Senhor, que quer dizer simplesmente a manifestação de Deus e sua justiça. A glória virá direto desses locais que representam o ponto de partida da vida de Deus contra os caldeus. Temã era um distrito do sul, ao sul de Edom, e Padã era uma área montanhosa da região do Sinai, certo? Isso é interessante notar. E esta analogia é paralela à causa, aquela causa usada por Moisés, é uma frase usada por Moisés, que ele usa no capítulo 33, versículo 2, que diz: o Senhor veio de Sinai e Seir, e também é mencionado o monte de Parã, né? Então a linguagem poética do profeta, ele narra aí uma vida real do Altíssimo, ou seja, uma teofania, ou seja, aparecimento de Deus de forma diferente de sua autêntica aparência, né? Então, nessa oração, o profeta salienta 2 aspectos importantes da justiça divina. Ele fala do seu direito de julgar e do seu propósito em julgar, do direito e do propósito, né? Quando vamos observar no versículo 2, no versículo 6 a seguir, sobre esses aspectos, o profeta descreve o impressionante poder de Deus. A terra treme, capítulo 6, ou versículo 6 do capítulo 3. O sol e a lua parem, versículo 11. Traspassa a cabeça dos guerreiros, versículo 14. Né? Vários outros exemplos são deixados aí. O arauto sem forças, lábios trêmulos, prontidão nos ossos e joelhos, podridão nos ossos e nos joelhos vacilantes. E ao analisar esses atributos divinos, ao ouvir a voz, o som da marcha do exército do Altíssimo, meu Deus, é muito contundente essa frase, esse livro. Então Abacuque fica comovido com seu íntimo, reconhecendo aí que somente o Senhor tem autoridade absoluta para julgar o povo. E ele ficou convencido de que o povo precisava daquela sacudida de Deus, né? Então, os propósitos em julgar, como temos notado também em outras profecias, são para destruir os seus adversários, para salvar o seu povo, né? Após estabelecer esses fatos no coração, o profeta decide como Deus lhe fará, né? Ele espera em silêncio o dia da angústia. Alguns intérpretes ainda nesses dias interpreta que nesse dia sendo aquele que Judá será invadido e devastado pelos babilônios, né? Outros acreditam que é o dia
julgamento do Senhor sobre os babilônios. Porém, é de consenso comum, de consenso geral, esse dia de calamidade é o dia, é o que sobrevirá aos inimigos dos judeus. Então o profeta será recompensado na sua espera tranquila e poderá descansar confortavelmente, né? Depois ele faz uma exaltação, né? Ele conclui a mensagem, né, do porta-voz de Deus, isso é singular. Ele faz uma exclamação de fé e ânimo antes das circunstâncias de Judá, né? E quando ele diz assim, pelos olhos da fé o profeta viu, além da carência de viveres, né, do seu dia, ele avistou o futuro resplandecente, quando o santo de Israel faria rejuvenescer aí a lavoura, os animais, a terra e o povo. Então seu coração, ao meditar nesse fato, palpitava alegremente. Abacuque entoava louvores ao seu Salvador, e com isso se sentia seguro, protegido, né? E assim sucessivamente. Quando a fortaleza do seu capitão, que redobrava força, corria, andava, dando glória ao Senhor, né? E ele começa a fazer as tratativas, né? Como Abacuque, quando podemos ver, Abacuque ele pode conduzir de forma tal que ele somente pregou sobre o viver retamente pela fé, né? E assim sucessivamente. Então, quando ele trabalha dentro desse contexto da profecia, ele exalta ao Senhor em tudo que ele via, né, Deus fazendo, mesmo na devastação, porque ele entendeu que o povo precisava desta correção, né, desta disciplina. Bendito é o nome do Senhor para sempre, né? Quando vamos ver ainda nessas tratativas da crise, né, ele apresenta aí, né, a maldade de Judá, sobre os juízos, questionamento do profeta, né? Ele, no capítulo 1, versículo 1, começa assim: viu o peso que viu o profeta. Essa revelação é dada a Abacuque, que foi uma mensagem pesada, difícil de suportar, até mesmo para o profeta, né? Então podemos aí dividir primeiro o capítulo em 3 partes distintas. Primeiro, o profeta queixou-se sobre a iniquidade que reinava em Judá, né? Ele trabalhou em cima dessa visão. E por fim, logo Deus respondeu dizendo que colocaria o fim na maldade, né? E por fim demonstrou entender essa ação divina, né? Essa ação divina que Deus trabalharia. Durante a resposta, Abacuque pensou que Deus, o Deus de Israel, poderia ter sido acusado de tolerar a pérfida, né? Em consequência de teria assim, sérios conflitos com a invasão a visão do profeta, né? Então ele fala sobre o juízo de Judá e depois ele trabalha a questão no capítulo 3, né? F. Bruce vai trazer a visão, né? Na Bíblia, no comentário da Bíblia NVI, ele traz uma ilustração interessante. O profeta ficou aterrorizado, conheceu os planos de Deus, né? E questionou como Deus podia estar decidido a punir um povo por intermédio de uma nação pior que Judá. Como pode isso? Então só Deus que comanda tudo isso, só Deus que coordena tudo isso, né? Então ninguém há de ficar questionando, né? E ele entendeu, o profeta entendeu isso, que Deus é soberano nas suas decisões, Deus é soberano nas suas demandas, né? Então ele observa tanto, ele diz que o justo vive pela fé, e ele sabia quando o juízo divino fosse aplicado em Judá, as coisas mudariam de imediato, né? E assim sucessivamente. Então podemos observar que toda essa questão, o resultado da fé, do relacionamento com Deus, Abacuque não permitiu que suas incompreensões o afastassem de Deus, mas com atitude as expôs para o Senhor, pedindo com sigileza de coração resposta. Ele se aproximou do Senhor e não permita que os problemas e as decepções da vida afastem-no de Deus,
mas busque ao Senhor de coração, porque somente mediante a aproximação com o Senhor é que desenvolvemos a fé no nosso coração. Fé implica conhecimento, assentimento, conhecimento, exigência e aproximação e não distância. Isso que significa fé. Fé põe em movimento o intelecto, né? Quanto a nossa mente agita, né? A nossa vida se movimenta e as grandes transformações da vida de alguém primeiro começam com um pequeno movimento interno, né? E assim sucessivamente. Podemos observar dentro da nossa lição, quando no tópico de número 1, a intercessão angustiada do profeta, nós já trouxemos aqui, né? Quando ele fala, o Abacuque, ele sofre, né? Ele sofreu diante de iniquidades avassaladoras de Judá, e como mensageiro de Deus ele podia fazer, o que ele podia fazer era reclamar de todo o coração. Além disso, o que mais angustiava o profeta era o fato de perceber que Deus aparentemente não havia agido prontamente contra a corrupção espiritual e moral de seu povo. O profeta clamou a Deus, indagando por que não haver a resposta sobre o seu clamor de violência, da iniquidade, da destruição, da contenda e do litígio que havia diante de seus olhos, né? Então, a aparente indiferença de Deus, né? Não há indiferença de Deus, a impiedade do homem, né? Mas na verdade por causa da sua misericórdia e da sua longanimidade. Isso é importante saber. Deus estava vendo tudo, sabendo tudo, e até hoje isto acontece, até porque Deus não mudou, não é? Então, Deus está pronto a avivar nossas vidas para ir buscar os perdidos e entender que a punição de Deus, ela virá sim na vida dos rebeldes e daqueles que praticam iniquidade, né? Muito bem. Então a resposta de Deus, Deus dá logo a resposta de forma pronta, né? Conforme eu também já disse. Então a resposta de Deus veio de forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. O soberano resolveu convocar aí os caldeus e os babilônios para se contrapor aos pecados e iniquidades de Judá, né? Os caldeus seria a espada de Deus, o chicote dos céus para fazer Judá repensar os seus maus caminhos, né? No segundo tópico fala do avivamento pela palavra. Ouvir a palavra de Deus em sua oração. Eles ouvem, Senhor, a tua palavra, capítulo 3, versículo 1, a parte A. Ele ouviu a palavra de Deus, ou seja, a resposta dele quando ao objeto de sua oração. Deus falou a Abacuque e o ouviu atentamente. Então é preciso ouvir a voz de Deus com atenção para viver um período de avivamento, espiritual. Quando Deus fala, nós precisamos ouvir. Quando Deus fala, nós precisamos ouvir. Temer a Deus é ouvir a sua palavra. Abacuque temeu ao Senhor, então é preciso ouvir a Deus e temê-lo. Não por haver avivamento, não pode haver avivamento sem temor. Não pode haver avivamento sem a palavra de Deus. Não tem condições, não há possibilidade de ter avivamento sem se ouvir e praticar a palavra de Deus, né? Isso era o que Abacuque estava falando para aquele povo. E além de questionar Deus, Deus deu a resposta de forma contundente, dizendo: quem coordena é eu, quem manda sou eu, quem tem a palavra sou eu, vou condená-lo, vou puni-lo e vou usar nações ímpias para fazer isto, não é? E assim sucessivamente. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Depois fala de um clamor pelo avivamento. Então, Abacuque, ele roga a Deus: aviva, Senhor, a tua obra, né? Ouvi a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Depois que o profeta entendeu que o juízo de Deus seria inevitável, o povo desobediente, né? Ao povo desobediente, então ouviu a sua palavra com temor e clamou a Deus, clamou a Deus pelo avivamento espiritual de Judá. O profeta faz 3 pedidos. Primeiro, ele fala a favor da restauração. Então, primeiro ele pediu um avivamento para a sua obra. Segundo, ele pediu que Deus notificasse a sua obra. Terceiro,
ele pediu que Deus lembrasse da misericórdia na sua ira. Então, finalmente, o profeta demonstra um sofrimento de muita esperança, um sentimento, aliás, de muita esperança e otimismo. O tópico de número 3 finaliza dizendo novamente a questão de vida ou morte. Então, clamou pela misericórdia de Deus, Deus é misericordioso, e clamemos então ao Senhor. Só Ele tem misericórdia. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando de forma ordeira e poderosa nos nossos corações, e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho da IBD, ensinando para transformar vidas.